Capítulo 1176, Aumento de força geral. Tradução: Lorde Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim. O relâmpago estalou e explodiu no céu e na terra. Ao lado, os dois quase-deuses da raça Asas de Fogo também olharam para esta cena em estado de choque. Zhao Feng, que estava apenas nos estágios de pico do reino da luz mística, conseguiu usar o movimento final de um deus verdadeiro de terceiro grau. Em particular, o trovão zumbindo, lampejo do relâmpago era a técnica do ancião. Como poderia Zhao Feng saber disso? Dum. 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 A horda de bestas começou a se aproximar cada vez mais. A terrível onda de auras bestiais fez com que os dois jovens da raça Asas de Fogo tremessem, e eles ficaram incapazes de respirar. Foda-se. O ancião revelou uma expressão mortal e desencadeou um ataque anormalmente poderoso. Embora ele não tenha entendido o que aconteceu, salvar sua vida era a coisa mais importante agora. Ele precisava matar Zhao Feng ou passar por ele o mais rápido possível. Ding. Ding. Zhao Feng não se atreveu a se tornar arrogante ao enfrentar o contra-ataque de um deus verdadeiro de terceiro grau. Um escudo negro apareceu em sua mão quando o poder do relâmpago da tribulação divina brilhou através de seu olho esquerdo. Ping. Zhao Feng usou o selo do deus antigo em forma de escudo para bloquear o ataque do ancião. Ao mesmo tempo, seu olho esquerdo começou a criar uma técnica de linhagem ocular, que instantaneamente disparou em direção ao ancião. Bam. Uma esfera das chamas do relâmpago da tribulação divina explodiu no rosto do ancião. Arre! O ancião de azul gritou. Ele sentiu como se 10.000 raios tivessem atravessado sua alma. Nesse momento, ele sentiu que preferia morrer. Ding. Ding. O escudo negro na mão de Zhao Feng instantaneamente se transformou em uma longa espada negra. Ele então circulou a obliteração do relâmpago flamejante e avançou em direção ao ancião. Ping. O ancião instantaneamente acordou da dor e usou seu poder divino para liberar outro relâmpago que colidiu com Zhao Feng. Uma explosão dourada de um relâmpago disparou em direção ao ancião da explosão. Era óbvio que o ancião tinha subestimado o poder do ataque de Zhao Feng. Você está cortejando a morte. O ancião ficou furioso. Ele não achava que o ataque da alma de Zhao Feng fosse tão forte que pudesse feri-lo. Zhao Feng também tinha uma arma divina que se transformava em um escudo ou uma espada. Era por isso que o ancião estava em desvantagem ao lutar contra Zhao Feng. Você pode morrer em paz depois de me forçar a usar meu último movimento. Os olhos do ancião tornaram-se afiados quando uma onda de caótico poder divino contínuo fluiu de seu corpo. Uivo relâmpago. O ancião bateu as palmas e juntou todo o poder do relâmpago até formar um terrível monstro relâmpago. Vu. Um uivo ensurdecedor soou do monstro relâmpago. O uivo parecia ser semelhante ao de um dragão ou tigre, e surgia em todas as direções. Tão forte. Ele fundiu o poder do relâmpago em um ataque sonoro. Zhao Feng sentiu como se seu corpo tivesse sido atacado por uma onda invisível de relâmpago. Felizmente, sua resistência contra os raios era forte, ou então essa onda de raios teria entrado em seu corpo e causado sérios danos. No entanto, os dois prodígios da raça Asas de Fogo não se saíram muito bem. Suas linhagens começaram a congelar com o poder deste rugido. Até suas almas foram ligeiramente feridas. Mate. O ancião acenou com a mão, e o monstro relâmpago aterrorizante lançou uma explosão assim que chegou imediatamente diante de Zhao Feng e o atingiu com raios ilimitados. Tão rápido. O coração de Zhao Feng apertou quando a longa espada negra se transformou em um escudo negro. Ao mesmo tempo, uma luz sonhadora brilhou em seu olho esquerdo. A luz dourada brilhou e travou nesta técnica final de uivo relâmpago. É difícil para mim bloqueá-lo, mesmo com o selo do deus antigo. Zhao Feng ficou pasmo. O selo do deus antigo era definitivamente uma arma divina poderosa, mas seu cultivo era muito baixo para ser capaz de utilizar todo o seu poder. Depois que você morrer, as bestas não serão mais controladas, e todos os seus tesouros serão meus. O rosto do ancião estava vermelho, mas ele riu alto.
Embora esse movimento consumisse muita energia, ele tinha certeza de que ninguém abaixo do nível de um deus verdadeiro de terceiro grau sobreviveria. Depois que Zhao Feng morresse, o perigo da horda de bestas seria resolvido e ele seria capaz de obter todos os tesouros de Zhao Feng, como a arma divina que poderia mudar de forma. O ancião obviamente poderia dizer que esta arma não era normal. Veng. Zhao Feng foi empurrado para trás várias dezenas de passos pelo terrível relâmpago, e o poder do relâmpago começou a atacar Zhao Feng de todas as direções. O corpo sagrado do relâmpago de Zhao Feng era extremamente forte e bloqueou a maior parte dos danos. Você conseguiu bloquear? Então morra. O ancião fez uma pausa por um momento antes de revelar uma expressão desagradável. Sua figura brilhou e se aproximou lateralmente quando uma onda de relâmpago atingiu Zhao Feng. Nesse momento, o sangue de Zhao Feng começou a se agitar e girar. Ele mal conseguiu bloquear o uivo relâmpago. A situação estava ficando desesperadora. O ancião tinha um sorriso frio em seu rosto desagradável e olhou para Zhao Feng como se estivesse olhando para uma pessoa morta. Você está ficando feliz muito cedo. Zhao Feng se estabilizou enquanto ambas as mãos seguravam o selo do deus antigo. Um sorriso frio se formou em seu rosto quando seu olho esquerdo de repente lançou uma onda de relâmpagos aterrorizantes. Vu, um terrível monstro relâmpago, cujo uivo abalou os céus, saltou para frente. O quê? Este é um meu uivo relâmpago. O rosto do ancião instantaneamente ficou branco e ele se encheu de medo. Arre! O ancião tentou o seu melhor para bloquear o ataque quando a horda de bestas começou a cercá-lo, mas a maior parte do poder do uivo relâmpago ainda pousou nele. O ancião estremeceu e seu rosto perdeu toda a cor. Ele foi gravemente ferido. Pior ainda, as bestas agora o cercavam. As auras das bestas ferozes tocaram o céu. Como esperado, funciona. Zhao Feng revelou uma expressão alegre. Ele foi capaz de duplicar o ataque do oponente, mas não haveria nada a ganhar se ele apenas usasse contra o ataque do oponente. Portanto, Zhao Feng duplicou o ataque do ancião, mas não o lançou até agora, apenas contra-atacando no momento certo. No entanto, duplicar o ataque do ancião exigia muita energia. O olho esquerdo de Zhao Feng estava ligeiramente turvo e provavelmente não seria capaz de duplicar mais ataques por enquanto. Zhao Feng, o que você quer? O ancião tinha uma expressão mortal e venenosa enquanto olhava para Zhao Feng, que se aproximava lentamente. Senhor, ajude-nos. Ao lado, as vozes dos dois prodígios da raça Asas de Fogo soaram. Zhao Feng lançou um olhar sem emoção para eles e, com apenas um pensamento, várias dezenas de bestas saltaram. Gritos soaram quando o cheiro de sangue começou a se espalhar. O céu e a terra voltaram ao normal depois de um tempo. O que você quer? Você só queria que eu visse isso. O ancião tinha uma expressão extremamente feia. Entregue sua dimensão interespacial e talvez eu deixe viver. A voz fria fez o coração do ancião gelar. Ele não achava que um júnior nos estágios de pico do reino da luz mística o ameaçaria assim. Ao mesmo tempo, ele não entendia por que Zhao Feng não apenas assumiu sua dimensão interespacial depois de matá-lo. Zhao Feng estava realmente planejando deixá-lo escapar. O ancião não acreditava, mas tudo o que ele podia fazer agora era agir da maneira que Zhao Feng queria. Só então haveria uma pequena chance de esperança. O ancião tirou uma pulseira de prata a contragosto, mas neste exato momento, várias dezenas de bestas especializadas em ataques de alma e ilusões atacaram o ancião. Olhar do olho de Deus. Zhao Feng circulou seu olho esquerdo extremamente fraco, e uma força proibida e irresistível cobriu a alma do ancião. O que ele realmente queria era o poder de batalha do ancião. No entanto, se Zhao Feng simplesmente saísse e dissesse que queria escravizar o ancião diretamente, este definitivamente recusaria e poderia até escolher se matar em vez disso. Não é bom. O ancião foi gravemente ferido. Ele resistiu por um breve momento antes de sua alma ser sugada por Zhao Feng. No pico de uma montanha, Zhao Feng tirou uma pulseira de prata e colocou sua consciência dentro. Ele ficou surpreso com o que viu.
Velho, você conseguiu obter esse tesouro no Palácio de Fogo. Zhao Feng tirou vários itens raros. O primeiro era um chifre flamejante dourado. Este era obviamente o chifre dourado de um rato de fogo de chifres dourados, mas o poder do metal e do fogo contido nele era normalmente forte. Era óbvio que a força deste rato de fogo de chifres dourados era extremamente grande. O segundo era um recurso precioso chamado flor da chama sanguínea do sol dourado. A erva em si era dourada e vermelha brilhante e irradiava um leve calor. Era um dos melhores recursos para aqueles que cultivavam o Dao do metal. Além de aumentar o estado de existência de uma pessoa, ela também podia recuperar rapidamente os ferimentos e também ajudar a compreender as intenções do metal e do fogo. O terceiro item era algum tipo de chama única de uma certa raça antiga. Exalava uma aura fraca e fria. Ei, se o mestre quiser, você pode levar todos eles. O ancião disse com um leve embaraço. Vosh. Zhao Feng colocou a chama antiga e única de volta na pulseira de prata antes de jogá-la no mundo espacial enevoado. Recupere-se rapidamente para a força de um deus verdadeiro de segundo grau. Zhao Feng enviou uma mensagem para o dragão serpente no mundo espacial enevoado. Embora Zhao Feng tivesse muitas bestas, a maioria delas não era muito forte. Os especialistas que haviam entrado nesta dimensão se reuniam lentamente ao longo do tempo, e era impossível para Zhao Feng vencê-lo sozinho. Portanto, ele precisava de lacaios muito poderosos. O dragão serpente foi uma boa escolha para isso. Tudo que Zhao Feng precisava fazer era continuar dando a ele recursos preciosos, e ele lentamente recuperaria sua força original. Zhao Van se tornou um semideus. A face de Zhao Feng mudou. Neste momento, Zhao Van ainda estava cultivando na herança de gelo do território da raça dos lobos glaciais de olhos azuis. Zhao Van havia obtido a maioria dos tesouros da herança e sua força havia aumentado rapidamente. Os descendentes dos 8 grandes olhos de Deus são geralmente prodígios do auge dos poderes de 4 e 5 estrelas. Todos os outros ficarão muito surpresos quando Zhao Van aparecer na frente deles. Zhao Feng sorriu levemente. Ele tinha ouvido isso de Wei Ke. Zhao Van, que agora era um semideus, tinha o poder de batalha de um deus verdadeiro de segundo grau normal. Eu preciso aumentar minha força também. Zhao Feng revelou um olhar decisivo. Agora que ele havia obtido mais 2 tesouros elementais de metal, ele poderia elevar seu metal do vento e relâmpago aos estágios finais. Vosh. Zhao Feng colocou a flor e o chifre dourado na dimensão de seu olho esquerdo. Ele obviamente iria duplicá-los antes de usá-los. Outro recurso de cultivo de elemento metal apareceu diante de Zhao Feng. Era um conjunto de ossos dourados cintilantes. Esses ossos foram obtidos na dimensão da divina ilusão. Os ossos de um deus verdadeiro de terceiro grau. Zhao Feng foi finalmente capaz de dizer o cultivo do dono dos ossos quando o especialista estava vivo. Veng. Zhao Feng imediatamente circulou a técnica do vento e relâmpago dos 5 elementos para absorver o poder do metal desses ossos dourados. Este especialista havia morrido há muito tempo, e o poder do metal dentro dos ossos era muito pacífico, então Zhao Feng poderia absorvê-lo facilmente. 3 dias passaram em um instante. O poder de batalha de Zhao Feng estava aumentando rapidamente, assim como a força do ancião recém-escravizado de manto azul. Vosh. Veng. A montanha em que Zhao Feng se encontrava liberou instantaneamente incontáveis relâmpagos. Cada relâmpago podia ferir gravemente os semideuses normais. A aura deste poderoso metal do vento e relâmpago lentamente se escondeu no corpo de Zhao Feng, e a aura de Zhao Feng ficou mais forte também. Estágios finais do metal do vento e relâmpago. Minha força aumentou, e eu não estou tão longe dos estágios de pico do metal do vento e relâmpago. A alegria passou pelos olhos de Zhao Feng. Zhao Feng iria se tornar um semideus quando seu metal do vento e relâmpago atingisse o pico. Naquele momento, sua força aumentaria dramaticamente.